Agora a vez do candidato Fernando Haddad de perguntar, e candidato, de acordo com a regra, o senhor tem que perguntar para a candidata Soninha ou para o candidato Levi. Levi, por favor. Bom, eu queria lhe perguntar, Levi, nós criamos um conceito chamado Rede Hora Certa. É um ambulatório de especialidades conjugado com um laboratório de exame de imagem e com um centro cirúrgico para cirurgias sem necessidade de internação, para acabar com as filas do SUS. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Obrigado, candidato Haddad. Candidato Levi, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Haddad, é muito importante, sim, as alternativas criativas no campo da saúde. Tanto assim que no meu programa de governo também, eu coloco lá, muito explícito, temos os motomédicos, né? Ou seja, médicos que estarão aparelhados com motos para chegarem em casa com rapidez em vez das ambulâncias, né? Que são muito lentas, os motorremédios para levarem em casa também os remédios após consulta, e também, e é fundamental, que nós tenhamos esse atendimento em casa ampliado. As propostas construtivas como essa sua realmente são fundamentais. São Paulo só ganha com isso. Nós temos hoje investimentos na ordem de 5 bilhões de reais, não é? Na saúde, temos que ampliá-lo. O orçamento tem que realmente rediscuti-lo, porque é muito pequeno, 37 bilhões, mas somente 3 bilhões é para novos investimentos. Para São Paulo, isso é muito pouco, porque nós amortizamos, Haddad, 3 bilhões e meio de reais em juros. E o governo federal tem, sim, parte de culpa, porque deu a São Paulo um peso muito grande, um jugo muito forte nas nossas dívidas. Vamos rediscutir e também criar um banco, realmente, volto a insistir, para que possamos ter a energia suficiente numa discussão na mesa de negociações junto ao governo federal e ao governo estadual. Obrigado, candidato Levi. Candidato Haddad, 1 minuto de réplica para o senhor. Levi, nós queríamos anunciar que nós vamos criar em cada uma das regiões das 31 subprefeituras um centro hora certa, ou seja, ambulatório, laboratório de imagem, de exame de imagem e centro cirúrgico, tudo no mesmo lugar, para as pessoas não precisarem se deslocar e para acabar com as filas. Além disso, nós vamos entregar os 3 hospitais prometidos pela atual administração que não foram entregues. Luiz Erundina entregou 6 hospitais, Marta Suplicy iniciou e licitou 2 novos hospitais que foram entregues no primeiro mandato e os 3 prometidos em 2008 não saíram do papel. Nós vamos entregá-los junto com a rede Hora Certa e também o plano de carreira para médicos, para garantir que em todos os postos de saúde, nas UPAs que nós queremos trazer para São Paulo, nos hospitais novos e na própria rede Hora Certa, haja médicos especialistas em número suficiente. Obrigado, candidato Haddad. Candidato Levi, 1 minuto. Haddad, eu creio que também não é suficiente o que você propõe, mesmo porque você não atende a comunidade como um todo. No meu modesto entendimento, o projeto que eu tenho, que é recriar o antigo PAS, sob a denominação de PASP, Plano de Atendimento à Saúde Paulistano, tem mais consistência, porque você vai proporcionar à grande população de São Paulo, o nosso munícipe, uma possibilidade de ter um seguro onde ele mensalmente pode usar a rede municipal, como também, uma vez no mês, pelo menos, usar o sistema privado. Eu quero proporcionar que todos tenhamos um cartão onde todos os dados do prontuário estarão sendo afixados ali, como doenças preexistentes, tipo sanguíneo, DNA, tudo isso aí, um cadastro central. Com isso, nós podemos voltar a dar ao paulistano, ao munícipe, a sua melhor condição de um seguro ao munícipe e um seguro que possa exatamente proporcionar a ele o melhor. Obrigado, candidato Levi. Agora, o candidato Chalita é o último a perguntar, e o senhor, pela regra, é obrigado a perguntar à candidata Soninha. Candidato, 30 segundos. Candidata, nós tivemos recentemente lá em Emelino Matarazzo e pegamos o metrô. Eu fui antes, a senhora foi depois, chegou atrasada porque o metrô estava absolutamente lotado. Nós temos uma proposta de criar o Expresso Zona Leste para desafogar o metrô. Eu queria saber da senhora qual é a sua proposta para minimizar esse problema sério de transporte da Zona Leste de São Paulo até a região central. Obrigado, candidato Chalita. Candidata Soninha, 1 minuto e meio, por favor. A gente sabe que um problema já foi citado aqui várias vezes, pelo Paulinho, por você mesmo, pelo Russomano.
Um dos problemas pelos quais o transporte coletivo em São Paulo está tão sobrecarregado é pelo excesso de demanda, porque a gente tem as pessoas sendo obrigadas a morar muito longe de onde elas trabalham, porque elas jamais teriam condições de pagar um aluguel, uma prestação de um imóvel que seja mais perto do trabalho e, infelizmente, onde elas moram não tem trabalho suficiente para todo mundo. Então, se a gente não resolver esse problema dessas viagens longas e forçadas, não vai ter transporte coletivo que dê conta. Uma linha expressa é muito bem-vinda, enquanto essa situação persiste, enquanto milhões de pessoas precisam vir lá da ponta de Cidade Tiradentes, do Itaim Paulista, de Guaianazes, mais ou menos ao mesmo tempo para o centro da cidade. Na linha da CPTM mesmo, você já tem a variante, que para mais vezes, e tem uma linha que tem menos paradas e vai mais rápido. Então, isso é uma boa ideia. Ao contrário do Serra, eu acho que os corredores são muito importantes e podem fazer muita diferença. O sistema de ônibus transporta milhões de pessoas todos os dias e os corredores podem funcionar de uma maneira muito melhor se forem bem operados. Mas, eu insisto, se a gente não reduzir a demanda, essa necessidade absurda, né, de milhões de pessoas saírem de casa às 4 horas da manhã, porque trabalham a 30 quilômetros de distância, o transporte coletivo não vai dar conta, as vias expressas não vão dar conta, não vai ter o que suporte essa demanda. Obrigado, candidata Soninha. Candidato Chalita, 1 minuto para o senhor. Essa ideia do Expresso Zona Leste é uma ideia simples, né? Buscando lá a origem e destino do metrô, de onde as pessoas saem, para onde elas vão, nós desenvolvemos um projeto de ponto a ponto. Então, a pessoa vai sair de Itaquera e vai direto para a área central da cidade. Vai sair da Penha, vai direto para a área central da cidade. Vai sair do Brás e vai lá para a Sé ou para Anhangabaú. Por esse estudo de onde as pessoas saem e para onde elas vão, sem parar. Então, são 18 quilômetros, por exemplo, de Itaquera até a região central de São Paulo. É possível fazer isso em meia hora. Hoje, as pessoas demoram mais de 2 horas. Por que isso é possível também? Porque é um trabalho de inteligência dos semáforos, né? São ônibus munidos com GPS, eles vão chegando, os semáforos vão abrindo, o ônibus tem preferência e ele vai direto, sem parada. Isso dá mais conforto a essa população que sofre muito. Imagine um trabalhador que hoje fica 2 horas e meia para ir e para voltar, ficando meia hora para ir, meia hora para voltar e podendo ficar esse tempo com a sua família. Obrigado, candidato Chalita. Candidata Soninha, 1 minuto para a senhora, por favor. Eu concordo com o método de melhorar a locomoção das pessoas. O Expresso Tiradentes também tem um pouco essa ideia. De fato, se as pessoas, né, de acordo com o que demonstra a pesquisa de origem e destino, vão percorrer uma longa distância, é melhor que isso seja percorrido num espaço menor de tempo. Mas ainda tenho certeza que se a gente conseguir e pode, com incentivos da Prefeitura, com ação direta da Prefeitura, criando incubadoras de pequenos negócios, por exemplo, negócios da economia da criatividade, que tem muito futuro, se a gente permitir que as pessoas consigam trabalhar numa distância menor de casa, aí a gente vai precisar de menos deslocamentos. E se o poder público assegurar que nos lugares mais valorizados da cidade, aqueles em que a cidade já dispõe de melhor infraestrutura urbana e de mais empregos também, se a gente garantir que nesses lugares haja imóveis que caibam no bolso de uma família de até 6 salários mínimos, a gente também vai diminuir a necessidade desses longos deslocamentos. Mesmo que eles sejam mais curtos, é melhor evitá-los. Obrigado, candidata Soninha. Chegamos ao final do terceiro bloco. O debate Rede TV Folha de São Paulo volta daqui a pouco para as considerações finais dos candidatos.